bom dia, povo de Deus amado, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos aí. Viemos aqui fazer um videozinho, como sempre, para jogar na internet, e onde possa ter um filho de Deus que esteja buscando uma busca real e sincera, se puder ajudar pelo menos uma pessoa, para nós já está agradecido. Nós acordamos hoje, estava vendo um vídeo ali de um pastor, esse vídeo falava de coragem, e o Senhor tocou no meu coração para me fazer um vídeo sobre coragem também. Aí eu fui pesquisar alguns versículos que falam sobre coragem na Bíblia, tem muitos. Se você quiser digitar na internet aí, o que a Bíblia diz sobre coragem. E eu selecionei alguns aqui e vamos falar um pouco sobre coragem, sobre o que o Senhor tem mostrado para nós sobre coragem. E mostrar também como que está faltando hoje coragem no povo. Coragem, o homem está com medo de tudo, o homem atual. É um vazio existencial. A falta de conhecimento da verdade faz o homem ser completamente medroso. O homem tem medo hoje de barata, o homem tem medo de rato, o homem tem medo de outro homem, o homem tem medo de bala, o homem tem medo de canhão, o homem tem medo do presidente que veio, o homem tem medo do golpe militar, o homem tem medo, liga a televisão. A televisão também, a mídia também é um grande semeador do medo, né? Os jornais hoje, essa fofoca que os jornais fazem, e bota isso como se fosse informação, ela é toda para embutir medo dentro de você. Todo o sistema é moldado para botar medo dentro de você. E por que isso? Porque os medrosos não vão conhecer a Deus. A pessoa, quando fica com medo, ela fica paralisada, ela não sabe o que fazer. Todo mundo já passou por uma situação dessa, todo mundo aqui é homem, mulher, sabe do que nós estamos falando. E o primeiro medo que o nosso inimigo tenta colocar em nós é psicológico. Quando esse medo psicológico entra, eles deram o nome disso de síndrome do pânico. A pessoa para dentro de um quarto com medo de tudo e todos. Ali é o estágio final do medo. Aquela pessoa já está impossibilitada de fazer qualquer coisa e pode, por consequência do medo, até matar uma pessoa. Aí as pessoas misturam, falam que é esquizofrenia. O esquizofrênico, quando ele chega a atacar alguém, porque ele está com tanto medo dentro de si, que ele, na cabeça dele está achando que todo mundo vai fazer mal para ele, e ele só quer se defender. Então, o medo é um perigo, amado, e eu tenho certeza do que nós estamos falando. A pessoa medrosa, ela não vai conhecer Jesus. E como que a gente rompe os grilhões do medo? Pedindo a Deus coragem. Aí, junto com isso, com esse pedido de coragem, Deus vai te dar técnicas, que é não ver mais jornal, porque isso é um grande semeador de medo na sua cabeça. Não ver... sair de conversas. Ontem eu fui ali, tinha uns vizinhos meus aqui na frente de casa, fui ali conversar com eles um pouquinho, ver se eles davam uma brecha para mim falar do Evangelho. Eu tinha uns 4 ou 5 bebendo uma cachaçinha, e eles estavam com tanto medo e pavor que eles não deram brecha de eu falar do Evangelho para eles. Não falava já do que estava acontecendo. Um minuto só, gente, eu só vou fechar a porta. Encostei, tinha uns 5 ali, e fiquei ouvindo eles falar. Um falando, olha aí, os caminhoneiros botando fogo, daqui a pouco não tem nada no supermercado, e eu vendo o medo dele crescendo, aí eu fui obrigado a perguntar, eu falei, mas de que vocês estão com medo? Aí eles se revoltaram, tá chamando nós de medroso? Ué, vocês estão falando aí só de coisa ruim, com medo, como se isso fosse afetar? Por que isso, amado? Porque se a gente olhar para o tamanho do problema que o mundo está, o medo entra e você fica cego. Cego. Você tem que olhar para o tamanho do Deus que nós temos. E aí nós selecionamos algumas passagens aqui para falar um pouco de como o Pai exorta nós a ter coragem, e de como o Pai ama os corajosos, que bota o peito mesmo, e se alguém tiver que arrancar a garganta, vai arrancar. A coragem não é igual o mundo fala não, tá, gente? Sai brigando com todo mundo, não. É coragem de enfrentar a morte, coragem de enfrentar as coisas que a gente não vê. Coragem de enfrentar o diabo, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de nós. Aí
primeiro versículo que o Pai me deu está lá em Deuteronômio 31:6, que diz bem assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Quem será esse? Não vos atemorizeis diante deles. Quem são esses eles? No mundo atual, esse eles, meus amados, é justamente as coisas que têm acontecendo, a crise econômica. Não se atemorize com a crise econômica. O golpe militar, não se atemorize com o golpe militar. A fome, não se atemorize com a fome. A peste, as pragas, as doenças, o Covid, a terceira guerra mundial que está vindo aí, para quem sabe ler um pinga-letra, meus amados. Não adianta ficar, ai Deus, não manda guerra não, porque a guerra já vai vir. Deus já falou desde o princípio dos tempos que está profetizado. E Deus não vai mudar o que Ele falou, porque da sua oração, falando, Pai, não manda guerra. Em vez de falar, Pai, não manda guerra, fala, Pai, manda guerra. Mas junto com a guerra, manda coragem para os seus filhos passar essa guerra. Manda sabedoria para a gente saber enfrentar cada situação. Pai, não manda doença. Manda, Pai, manda, porque já está escrito que o Pai vai mandar. Mas junto com a doença, manda saúde para o teu povo, para os homens de boa cabeça, para o teu povo. Aqueles que não quiserem se assemelhar a ti, Pai, faça conforme a tua palavra. E a palavra do Pai é que nesse tempo vai ter úlcera para os zombadores, lepra para os caluniadores, toda sorte de coisa ruim para aqueles que blasfemarem contra Deus. E o Pai manda isso para ver se a pessoa acorda, para ver se a pessoa está no leito de morte, em vez de dar graças a Deus, ver se ela para de reclamar. Não é coisa ruim, gente. Tem que parar de olhar essas coisas como se fosse ruim, isso tudo é libertação. Mas o homem que não entende, ele morre reclamando e vai conhecer o diabo. Morre com medo e vai conhecer o diabo. E aí, pesquisando na internet, o próximo versículo que o Pai nos deu foi o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu. O senhor já está falando mais nervoso um pouquinho, né? Porque quando o senhor gosta de falar uma vez só com nós. Se o senhor falou que já te deu coragem, é só você fazer a sua parte. O senhor não é igual homem que fica toda hora ali, faz isso. Não. O senhor fala uma vez só, se desobedecer, o senhor manda. Aí o senhor começa a falar um pouquinho mais sério, através de seus trovões, através de seus tsunamis. Não mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aí a gente falou de umas coisas muito grandes, né, do gigante, né, que é a crise econômica, que é as guerras, a terceira guerra mundial que está vindo. Até que o homem ter medo dessas coisas ainda é um pouquinho, não é para ter medo. Resumindo, não é para ter medo. É para Deus. Ou remove todos os medos da sua vida, ou você vai parar o síndrome do pânico no quarto. E essa é a tendência do mundo atual. E não tem homem que escapa. Não adianta você ficar falando, eu não tenho medo de nada, confiando na sua própria força, no seu próprio karatê, no seu próprio kickbox, no seu próprio jiu-jitsu. Porque isso aí não vai te salvar não, meu amigo, do terror que está sobre a terra. O terror que vem sobre a terra é invisível, ele chega em forma de câncer, te comendo de dentro para fora e não tem como parar, só a mão de Deus que para. Só que aí, nas minhas caminhadas, eu tenho deparado com uma outra classe de homens que estão com medo. Quem desses aí, que é os homens que têm medo até de barato? Quando eu falo homem, é espécie, tá, amados? Homens e mulheres. Mas eu vejo que as mulheres são mais corajosas que os homens. As mulheres são mais corajosas, e isso não é à toa, é porque elas falam de amor. Quem fala de amor traz coragem para dentro. O homem fica, eu não falo de amor, falar de amor é coisa de gay. E fica cada vez mais medroso e mais patético. Também vários homens, medo de cobra, medo de onça, medo de boi, medo de vaca, medo de tudo, medo de espinho, medo de entrar no mato. Ai meu Deus, ali tem aranha. Isso não é um problema, isso é um problema. Mas isso não é permanente não, tá, meus amados? Que eu já fui um homem assim. Já fui um homem assim, mato, mosquito, cheio de nojinho.
Aí Deus me tacou dentro do mato e me tirou todo esse medo. Está removendo, porque eu não vou falar que eu ainda não tenho medos, porque nós é humano, mas toda vez que o medo quer entrar, eu oro a Deus, peço coragem, o medo vai embora. É o antídoto. O antídoto maior é pedir a Deus. O antídoto maior para a doença é pedir a Deus saúde. Não é pedir a Deus dinheiro para ir na farmácia, não. A mesma coisa, o antídoto maior para o medo é pedir a Deus coragem. Não é ficar falando, o mato tem aranha. Isso aí só vai te deixar mais com medo e vai botar medo nas suas crianças, vai botar medo nas pessoas que estão em volta de você, se elas não tiverem a mente firme em Jesus. Então, que vem os corajosos, nós temos um povo corajoso, aquele povo que está disposto a lutar contra o medo. Porque o medo está dentro de todo homem, toda mulher, mas tem aqueles que querem lutar contra o medo e tem aqueles que querem propagar o medo, que é mais ou menos assim, o mato tem aranha, vou entrar que Jesus me protege da picada. Nosso irmão Paulo tomou picada de cobra, numa ilha deserta, longe de tudo, há 2000 anos atrás, mas ele sabia muito bem que não é o veneno que mata é o pecado. E ele não sentiu nem a dor da picada. Passou, e era uma das cobras muito venenosas naquela ilha, porque o pessoal da ilha primeiro achou que ele ia morrer, mas depois de 15 minutos viu que ele não aconteceu nada com ele, começou a chamar ele de Deus, falar que ele era Deus, porque a picada da cobra era muito venenosa. Mas por que a picada é venenosa? Porque o homem acredita que é o veneno da cobra que mata. Aqueles que conhecem a verdade, que sabem que é o pecado que mata, toma picada de cobra e não se assusta, toma picada de cobra e não morre. É o pecado de Paulo, que aconteceu com Paulo. E vamos continuar, irmão. Aí o Senhor me deu outro versículo que fala de coragem, é o Salmo 27, capítulo 27, versículo 1. Vamos ver o que diz lá. Depois você pode fazer um favor, irmão? Olha o que diz no Salmo 27, capítulo 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De que terei medo? A quem temerei? Olha o que Davi falou, meus amados. Para Davi falar uma coisa dessa, ele estava muito conectado com o Senhor. Porque é assim que os homens que estão cada vez mais conectados com o Senhor se sentem. Ele sabe que não tem gigante nessa terra que pode parar um homem que confia completamente em Jesus. A quem temerei? E por que Davi chegou nesse nível de confiança? Porque nada no mundo fazia mais importância para Davi, apesar de ele viver em palácios, viver em guerras, matando gigantes. Aquilo não era importante para ele, ele não se glorificava